Isso é um programa de negócios que traz exemplos interessantes para as pessoas. Se eu fosse aquele empresário bravo daquele jeito todo dia no meu negócio, eu não teria um funcionário trabalhando para mim, né? Quem produz ideias são pessoas. Se eu não tenho pessoas motivadas, se eu não consigo entender que a forma de falar com elas é importantíssima para tirar o que elas têm de melhor, eu como líder eu tenho que atrair, motivar e reter talento. A Rede Record Televisão me ligou, falou, tem um programa maravilhoso nos Estados Unidos que o Donald Trump faz. A gente acha que você teria toda a condição de fazer, tem alguns pré-requisitos para esse programa, que você é um grande empresário, você é líder de mercado do setor de publicidade, você é um cara articulado, tem uma aparência boa, tem tudo a ver com TV, de repente poderia funcionar. Eu falei, cara, tá louco, eu não quero saber disso. No primeiro momento não curtiu? A primeira reação foi nem pensar, mas eu até era mais low profile na época, gozado, né? Tu não queria aparecer. Mas eu era conhecido um pouco por ter sido... ter tido relacionamento com pessoas mais conhecidas, eu tive com a Galisteu, com a Eliana. Então já assim, o público da fofoca já me conhecia. Então eu era um empresário um pouco mais conhecido por isso. Não é nenhum mérito nisso, mas pelo menos era mais conhecido. E aí eles me convidaram, eu fui ver o programa. Confesso que eu não tinha visto. Quando eu fui ver, falei, nossa, isso é muito legal. Isso é um programa de negócios que traz exemplos interessantes para as pessoas. Pode ser, cara, eu vou fazer um teste. Eu fui fazer um teste com ele, liguei para eles e falei, quer saber? Eu fiquei de pensar, também não neguei na hora. Aí topei. Aí em 2004 fizemos o primeiro, eu fiz 9 temporadas. Eu saí uma época da Record, aí o João Dória fez no meu lugar. Não ficou tão bom assim. Nessa primeira tacada tu fez 9 temporadas? Eu fiz 9 temporadas. Não, na primeira tacada eu fiz 2004, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá. Em 2009 eu fiz 6 temporadas. Tá. Aí depois, na segunda vez que eu voltei, fiz mais 2, depois fiz mais uma, depois fiz mais 2, fiz mais uma na Band depois. Os caras faziam as paradas que tu não curtia e tal, e tu, porra, ficava puto, cara. Muito engraçado, porque as pessoas, assim, primeiro que eu tinha que fazer um pouco... Se eu fosse aquele empresário bravo daquele jeito todo dia no meu negócio, eu não teria um funcionário trabalhando para mim, né? As minhas empresas já foram eleitas melhor empresa para trabalhar várias vezes. Sim. E o ambiente você tem que criar. Eu vendia um intangível chamado ideia. Quem produz ideias são pessoas. Se eu não tenho pessoas motivadas, se eu não consigo entender que a forma de falar com elas é importantíssima para tirar o que elas têm de melhor, eu como líder eu tenho que atrair, motivar e reter talento. Eu não vou reter talento daquele jeito. Então, primeiro explicar para as pessoas que o Roberto Justo daqui fazia ali era todo o meu pensamento ali era real, eu não tinha roteiro como você não tem aqui, mas eu era exagerado na exigência. Então, hoje teu parceiro escreveu o meu nome errado aqui. Lá, o cara era demitido por fazer um negócio desse. Isso na vida real não ia acontecer. Eu ia chamar a atenção, cara, tá trabalhando comigo, pelo menos, né? Aprende a escrever meu nome, estuda, analisa, né? E teve um cara que tomou uma dura danada a mim, um dos motivos dele ter saído foi, o cara participa de uma seleção com 100 mil pessoas, faz o programa comigo, tá lá, e não sabe escrever o nome da pessoa com quem ele quer trabalhar. Quer dizer, é um absurdo, o mínimo detalhe. O brasileiro tem que entender que Deus está nos detalhes, né? Você tem que prestar atenção nas coisas. Mas enfim, as pessoas achavam que eu acordo de manhã e demito o cachorro em casa. Eu não faço isso, né? É muito pelo contrário. Mas eu sempre fui muito exigente, o nível de exigência foi muito alto a minha vida toda empresarial, perfeccionista, até um pouco chato no sentido de exigir demais. Lá no programa, extrapola isso exponencialmente, porque parte do que nós estamos analisando é quanto esses caras resistem à pressão. Né? Então, assim, era uma pressão insuportável para eles. Então, eu era implacável com eles. E eu fiz muito bem esse papel, tão bem que as pessoas tinham medo de mim. Né? Na rua até as pessoas, nossa, esse cara é muito bravo e tal. Mas eu não sou tão bravo assim, eu não sou um cara, assim, eu sou um cara, como eu te falei, muito exigente, muito chato de querer que as coisas... Mas eu dou oportunidade. Cara, se o cara insistir no erro todo, trabalhando comigo, né? Vai ter que... Eu sou meritocrático, né? Assim, o sistema expele quem não funciona. E o sistema premia quem funciona. É assim que as minhas empresas são assim. A gente dá tudo, assim, eu sou distribuir riqueza para os caras. Quer dizer, quem está comigo vai ganhar dinheiro comigo, vai crescer comigo, vai ser meu sócio, vai ser o que for. Mesmo o funcionário mais simples da empresa tem que ter participação no resultado. Eu sempre fui muito meritocrático. Agora, não funcionou, querido, não tem amigo, né? Vai ser meu amigo lá fora, na empresa não vai trabalhar. É assim que funciona, na minha opinião, a empresa eficiente. Então, hoje, o que eu fiz? Né? Eu saí da publicidade em 2017. Já foram 6 anos, 6 anos, vai fazer 6 anos que eu já não estou mais. E eu montei outros negócios, eu entrei em vários segmentos, vários negócios diferentes. E se você perguntar se está relacionado ao meu sucesso empresarial, o fato de eu acho que está. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu vejo que um grande empresário tem que ter visão, tem que enxergar alguma coisa que alguém não está vendo, tem que ter visão, tem que ter determinação para pôr em prática e fazer acontecer aquilo que ele enxergou.
tem que ser um montador de equipes, tem que ter gente em volta, e com essa mentalidade meritocrática você consegue montar equipes de talento, porque ninguém faz nada sozinho, entendeu? E tem que ter essa mentalidade. Então, assim, e tem que ser o americano chama de doer, né? Um cara que realiza. Eu sou um realizador, eu sou um empreendedor, tenho que ter coragem, porque as pessoas sabem que empreender, principalmente num ambiente hostil para negócio como é o Brasil. Exato. O Brasil é um ambiente hostil. É difícil ser empresário no Brasil, todo mundo sabe disso. Difícil. Antigamente era pior, né? Abrir empresa demorava não sei quanto, fechar empresa demorava não sei quanto. Agora tá melhorou melhor, muito, né? Esse último governo, principalmente, fez com que a desburocratização seguisse de uma forma um pouco mais interessante. Mas pensando assim, como empresário no ambiente do Brasil, você tem que ter muita coragem para você. Sabe? E as pessoas, mas eu não tenho capital. Tudo se resolve. Se você tiver vontade, determinação, se enxergar as coisas, você for para o mercado com algum produto, alguma área boa, onde você acha que tem potencial de crescimento, você vai embora. Nada nunca me segurou, nenhuma dificuldade nunca conseguiu me parar. Como é que foi o comecinho ali? Tinha alguém te chamando de maluco no começo? Pô, tu vai entrar nesse mercado? É muito legal essa pergunta, sabe, Igor? Porque eu falo pro jovem de hoje o seguinte: o que é o teu maior patrimônio? Não é o dinheiro que você construiu. Isso é importante, dá liberdade, dá conforto. Ninguém acha mal ganhar dinheiro. É uma coisa bacana, todo mundo persegue, mas assim, definição de sucesso é muito diferente para cada pessoa. Para alguns é ganhar dinheiro, para outros não. Para um grande artista é botar a obra dele, né? É ter a obra dele exposta no grande museu, ou para um cantor é botar... Então não é necessariamente a recompensa financeira. Mas desde pequeno, o que eu sempre imaginei que é o grande ativo que a gente tem é o conhecimento. Eu fui uma criança muito curiosa. Eu recomendo às pessoas que sejam curiosas, mas em tudo. Mas por que o mel na bebida foi colocado? Foi por isso. Mas e o que faz? Isso faz com que essa tua bebida ali seja mais palatável? Eu vou perguntando as coisas. Vou perguntando até saciar essa curiosidade implacável. E eu acho que aprendi uma coisa muito importante, né? Eu cheguei numa idade em que você imagina que você não sabe nada ainda, você tem que muito aprender, o tal do lifelong learning, aprender o resto da vida, o tempo todo. O conhecimento é a única coisa. Não adianta dizer para um jovem, vocês hoje têm muito mais responsabilidade por ter um mecanismo da tecnologia para te ajudar. A tecnologia não vai substituir a sua mente. A tecnologia não vai me entrevistar, é o Igor que vai me entrevistar. Pode botar um robô aí para entrevistar, não vai ser igual a você. Você usa a tecnologia a seu favor para você encurtar caminhos e para você poder chegar mais fácil ao resultado. Mas ela não te substitui. O que você vai levar com você é o que você botou dentro da sua mente, não o que está no Google. O Google te ajuda a criar mais conhecimento, mas ele não te substitui. Vai numa entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa, vai consultar o Google, né? Não. Você está demitido na hora, você nem vai pegar um emprego. Então, o grande aliado da minha vida, em tudo que eu fiz, para poder ter visão, só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar. Eu sento na sua frente, eu sento na frente de quem for, eu tenho certeza que eu tenho condição de responder qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta. É a era mais que a gente chama de nexialistas, não do especialista que só sabe uma coisa, nem daquele que não sabe nada. É aquele que, se não sabe a resposta, sabe onde buscar. É muito importante as pessoas entenderem o que você trouxe. Então, assim, vida acadêmica é fundamental, a experiência é fundamental, tudo se soma. Uma coisa sem a outra não dá. Então o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que ser curioso. Tenho certeza que se ele se alimentar de um repertório vasto, uma visão bacana e geral das coisas da vida, ele tem muito mais chance de dar certo. I recognize your fragrance. Hold up, you ain't never gotta say shit. And I know you taste this a little bit. High maintenance. Everybody else basic. You live life on an everyday basis with poetic justice. Poetic justice. I told you that a flower blooms in the dark room.